Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio para você. Acompanhe os principais destaques do programa de hoje. E continua a avaliação dos resultados da produção dos vinhos de altitude em Santa Catarina. No quadro temática, o superintendente do sistema OCB destaca a importância do boletim semanal. Programa de Juventude Rural, que foi sucesso nos anos 70 e 80, ainda deixou Clubes 4S em funcionamento. FECOAGRO faz planejamento estratégico para definir o futuro da instituição. Acompanha as necessidades do mercado e também os resultados que as cooperativas precisam. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O programa de TV Estado de Excelência ouviu o presidente da Associação de Produtores de Vinhos de Altitude e Produtores Associados em Santa Catarina. Ele analisou com Raimundo Martins o desempenho do setor mesmo em época de pandemia. O produtor Humberto Conte mostrou que houve um bom desempenho apesar de tudo. Vamos ver a segunda parte da entrevista. Mas, por outro lado, o consumidor que busca qualidade conheceu o vinho brasileiro. Muitos consumidores não nos conheciam. Você fazer uma live numa rede social é como receber um consumidor aqui, na vinícola, né, onde eu estou agora. E recebendo um consumidor, você tem condições de mostrar o teu produto na profundidade, na origem, na história. Beber vinho é uma coisa muito subjetiva, é muito pessoal. Com a pandemia, com as redes sociais, é como se a gente tivesse em todos os locais do Brasil mostrando a nossa cara e o consumidor do outro lado degustando junto contigo. Isso mostrou que o que eles bebiam até agora, nessa mesma faixa de preço, está muito longe da nossa qualidade, da qualidade do vinho de altitude. O vinho que tem maturação completa, maturação longa, amplitude térmica, vinhos tintos de corpo, mas ao mesmo tempo com acidez, com a delicadez da altitude catarinense, sem dependência de madeira, sem fórmulas prontas. Cada produtor aqui na Serra Catarinense faz uma obra de arte diferente. Esse é um terroir ímpar do Brasil. E já dá para dizer quais são as uvas emblemáticas dos vinhos de altitude catarinense? Eu diria que ainda é cedo para isso. Nós estamos começando aí num processo de indicação de procedência, não limitamos castas, porque o que eu acho muito bom, Raimundo, de estar aqui, é porque a gente não tem amarras, né? Você pode ousar, você pode criar, você pode inovar no vinho com as informações. Eu acho que não é o momento para a gente dizer qual é melhor, qual é pior. Eu acho que tem castas que se comportam muito bem aqui, incluindo aí as minhas. Eu não quero aí fazer nenhuma, puxar a sardinha para o meu lado, como se diz, mas eu acho que as castas italianas, algumas são muito apropriadas aqui para a região, assim como as outras, né? As outras que ainda estão experimentadas. A região tinha um histórico de castas francesas. Chegaram novos empreendimentos com castas italianas e algumas portuguesas, até gregas, ainda estão sendo experimentadas nesse terroir. Então, eu acho que a liberdade de inovar e criar, nós somos um local de produção de apenas 20 anos. Nós estamos ainda engatinhando no mundo do vinho, né? Temos muito que evoluir. E eu sempre digo que nós somos privilegiados porque nós estamos na era de informação disponível. Então, você pode aprender com a tradição dos outros e inovar. E isso não significa copiar, né? Significa que você aprende... Hoje, se você tem uma dúvida de uma determinada poda... Eu tive isso há pouco tempo atrás, que eu queria podar Sangiovese diferente. Eu entrei no YouTube e tinha 20 vídeos italianos me ensinando como é que se faz isso. Quer dizer, os outros locais que produziram vinho não tinham essa facilidade
de obter informação. E já que não podemos identificar quais são as castas emblemáticas da Serra Catarinense, então, quais são as características principais dos vinhos finos de altitude? Todos os vinhos catarinenses tintos de altitude, eles são longevos, né? A longevidade é uma característica difícil de se encontrar em quem faz vinho de volume, quem usa muito aditivo enológico, quem usa muito tratamento químico na uva. Isso significa que a maturação completa ele traz um vinho equilibrado. Não tem nenhum vinho da Serra Catarinense que seja desequilibrado. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E agora é tempo de temática, com o comentário de Renato Nobili, superintendente do Sistema OCB, e com o tema Boletim Semanal da Organização das Cooperativas Brasileiras. Vamos acompanhar. Temos a oportunidade de conversar um pouquinho com todos vocês sobre o nosso Boletim Semanal. O Boletim Semanal foi inspirado depois que se instalou essa grave crise da pandemia aqui no Brasil, e nós fizemos, então, a criação desse boletim, trazendo semanalmente uma análise econômica, uma análise política, os normativos advindos aí do Executivo, do Legislativo, os pleitos do cooperativismo e as medidas tributárias. Todos os assuntos que impactam e têm o interesse direto de nossas cooperativas. Para ter uma ideia, os normativos totalizaram até agora 358 advindos aí nesse período da pandemia. Os pleitos do cooperativismo, nós fizemos 82 pleitos junto ao Congresso Nacional, junto ao Executivo, e 46 tivemos o atendimento a esses pleitos, o legítimo interesse das cooperativas. Eu cito aqui um exemplo, a questão das assembleias virtuais, assembleias gerais das cooperativas realizarem de forma virtual, e também a extensão do prazo, que legalmente até 30 de março, para a grande maioria das cooperativas, abril são as de crédito, e nós conseguimos levar até setembro. As escriturações fiscais digitais também, conseguimos uma extensão de prazo, uma prorrogação, e tivemos uma conquista importante agora, esses dias, que foi a tramitação de forma positiva do PL 172 de 2020, que trata de movimentação de recursos do FUST, o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações, uma medida muito importante que vai ajudar extremamente a conectividade no campo. Isso impacta diretamente as nossas cooperativas de infraestrutura e, por consequência, também as do ramo agropecuário, aí, dando oportunidade, numa medida que 70% das propriedades rurais brasileiras ainda não temos a conectividade com a internet. Então, esse é um dos trabalhos, e fica aqui, mais uma vez, o agradecimento a todos vocês pelo prestígio junto ao Sistema OCB, Sescope Nacional, a todos os estados também, as organizações estaduais, e o convite para vocês acompanharem todas as quintas-feiras, no final da tarde, temos a atualização desse boletim semanal. Muito obrigado pela oportunidade. E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Programa de Juventude Rural, que foi sucesso nos anos 70 e 80, ainda deixou clubes 4S em funcionamento. FECOAGRO faz planejamento estratégico para definir o futuro da instituição. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes FECOAGRO. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. FECOAGRO, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Pix. Vem aí o Pix. Pix sem mistério, é no Sicoob. Comprou, pagou, recebeu, transferiu, chegou. Pix é pagamento instantâneo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fique preparado para o Pix em 2 tempos. Abre o app Sicoob.
Pode usar o Pix a partir de 16 de novembro. Venha para o Pix no Sicoob. Leva menos de um minuto para escolher a sua chave. Sicoob, faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Coop. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Como pais, a EPAGRE nos mostrou a importância da união entre pais e filhos, para que as novas gerações permaneçam no campo e preservem o costume da família. Como mulher, a EPAGRE me ajudou a reconhecer o meu lugar e o meu valor na agricultura familiar. No mundo em que vivemos, está cada vez mais difícil o jovem permanecer no meio rural. A EPAGRE foi meu incentivo a ficar na agricultura. Parabéns, EPAGRE, pelos seus 29 anos. A organização, o desenvolvimento e a profissionalização dos jovens no campo sempre foram prioridade do Serviço de Extensão Rural. E um dos programas de grande repercussão em Santa Catarina, que teve o auge nas décadas de 70 e 80, foi o trabalho com jovens rurais, organizados em clubes chamados 4S. Muitas lideranças catarinenses se desenvolveram a partir dessa iniciativa. Atualmente ainda existem alguns clubes 4S em ação. Uma história que ultrapassa gerações. A equipe do programa SC Agricultura esteve na região antes do período de isolamento social. Uma grande mobilização da juventude rural teve início nos anos 60 em Santa Catarina. A ação integrou jovens de todas as regiões do estado, rapazes e moças com sonhos, projetos, vontade de crescer e de mudar.
eram os clubes 4S. A sigla significava saber, sentir, servir e saúde. Nas comunidades rurais, os jovens se organizavam e desenvolviam várias ações individuais e coletivas. A estratégia adotada pela Acaresc, Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, o órgão oficial da extensão rural naquela época, buscava modernizar a produção agrícola e desenvolver lideranças no campo. Havia toda uma estrutura voltada para isso e também havia muitos clubes em atividade e muita demanda por esse serviço específico, né, que era um serviço específico da extensão rural de Santa Catarina. E também existiam outros estados, mas aqui era bastante forte. E eu diria que a importância, talvez naquela época, houve fases diferentes, mas eu diria que naquela época, talvez o mais forte que se fazia era talvez a integração dessa juventude em questões importantes de liderança, de atuação na comunidade, mas também difusão de tecnologia, enfim, toda a parte organizacional. Era, digamos assim, um acesso do jovem rural para diferentes aspectos do mundo com o qual eles teriam que lidar no futuro. Eu me lembro que foi o primeiro... Com o passar do tempo, a atividade com os clubes 4S foi extinta, mas em algumas comunidades rurais as famílias mantiveram as organizações ativas num trabalho integrado entre os pioneiros e as novas gerações. Mais de 50 anos depois, nós ainda encontramos grupos organizados que seguem o princípio dos clubes 4S. É o caso aqui do município de São Carlos, no extremo oeste catarinense. São 9 clubes 4S e eles mantêm a tradição de um programa que reuniu milhares de jovens rurais em Santa Catarina. Olha, na época, sim, a gente contava os dias para fazer os 18 anos para poder se associar ao Clube 4S, né? Que daí você tinha a oportunidade de sair com o grupo e o bom assim que na época o clube já estava bem encaminhado e daí praticamente um ano sim, ou a cada 2 anos, a cada 3 anos o clube fazia excursões, né? Esse grupo do interior do município de São Carlos preserva os vínculos do Clube 4S lá organizado na década de 60. Ainda hoje costuma desenvolver várias atividades coletivamente. A experiência associativa continua trazendo muitos aprendizados. A primeira coisa é a união de um grupo. Então, a sociedade, você não faz sozinho. Então, bem naqueles tempos, há 20 anos atrás, eu lembro que a gente fazia uma lavoura. Então, tinha que começar a limpar, tinha que plantar, tinha que colher. Então, se você sozinho não fazia nada. Então, você reunia 20, 30 jovens e fazia essa lavoura. É a união de pessoas em prol de um objetivo comum, que é o bem-estar de todos, né? Ajudando a comunidade nos serviços, em festas, bailes, até outros serviços, prestando serviço para a comunidade. Na minha época, quando associei, tinha os projetos coletivos que nós chamava, reunia o pessoal para trabalhar, daí fazia, desde a aração com boi, ainda com arado de boi, para limpar o milho não tinha nada de veneno, era tudo manual, tudo passado aradinha na base da capina com enxada e assim por diante. A gente passou por todas essas épocas e continua vivo hoje fazendo parte do grupo. Hoje a EPAGRE mantém um programa com Juventude Rural. A gente chama ele de Ação Jovem Rural, ele está vinculado ao programa que a gente chama de Capital Humano e Social. O objetivo sempre é a formação do jovem rural nas mais diversas áreas, né? Então a área de tecnologia, a área de gestão, a área ambiental e também a área social. Vocês sabem que as grandes corporações só conseguem sobreviver quando definem as linhas de atuação e as perseguem com ordem e disciplina. Na FECOAGRO não é diferente. O plano estratégico que a trouxe até aqui foi redefinido pensando no futuro da instituição. Agora, cada uma das áreas de atuação vai organizar seus grupos e defender as suas metas. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. No livro da história, escrito há 45 anos, tem lá em cada página muitos capítulos animados, cheios de boas intenções.
outros mais contidos. Porque o ciclo da vida é assim mesmo, cheio de altos e baixos. E na FECOAGRO não seria diferente. Agora, o que não mudou foi o compromisso com as cooperativas filiadas, a valorização das pessoas, a responsabilidade no desenvolvimento de produtos, a ética no trato pessoal e na missão, em ser referência nacional em intercooperação. Mas como toda empresa, a FECOAGRO também precisou repensar seu caminho de futuro. Durante 4 meses, a área de controladoria da FECOAGRO ouviu as sugestões das cooperativas e acabou montando o planejamento estratégico. Com isso, agora cada área de atuação vai poder pôr no papel essas demandas e executá-las. Por exemplo, na indústria, o objetivo será aumentar a demanda por fertilizantes especiais, com foco nas demandas das cooperativas filiadas e seus clientes externos, além de mitigar riscos que possam afetar o desenvolvimento pleno das unidades. Aqui na indústria, nós vamos, como você mesmo diz, para a defesa das nossas cooperativas, clientes, do nosso amigo produtor, investir fortemente em maquinários novos, né? Onde nós acreditamos que vamos conseguir com isso uma maior qualidade dos nossos produtos finais, mais agilidade nos carregamentos, e até porque a nossa fábrica ela já está com 16 anos e a gente está precisando agora fazer investimentos na estrutura fabril, na estrutura em si, na questão da capacidade de armazenagem, porque a FECOAGRO ela cresceu ao longo dos anos e da forma como está hoje, não estamos mais conseguindo atender como gostaríamos a demanda de produção que estamos tendo. A gente sabe, né, as áreas não tem muito mais a comentar em Santa Catarina. Então nós temos que otimizar ao máximo as áreas produtivas com produtos que entregam, né, trazendo uma tecnologia diferente, que entrega maior rentabilidade. Nós no campo, a gente está trabalhando muito com a área técnica, né, junto com os comerciais das cooperativas, e nós temos a nossa equipe de consultores hoje, praticamente atuando em todas as cooperativas do sistema FECOAGRO, né? Então são esses profissionais que estão nos ajudando a difundir essa tecnologia e preparando toda a equipe das cooperativas para levar isso aos seus associados produtores. Já no setor de convênios, onde a FECOAGRO administra há 20 anos o programa Terra Boa do governo catarinense, a ideia é criar mecanismos ainda mais eficientes e robustos para manter ativos os 1.800 usuários do programa. As cooperativas elas já de longa data são parceiras íntimas da FECOAGRO, mas temos todo ano novas empresas interessadas e daí nós precisamos oferecer serviços também de qualidade para ter bons parceiros. Esses processos para ganhar eficiência? Com certeza. Existem vários fatores ali, por exemplo, na geração da documentação, que é imensa, através de sistemas digitais, e também de criar funções melhores dentro do sistema. Para a Central de Compras, que ganhou robustez nos últimos anos, com quase 1 bilhão em movimentação de negócios, o foco é pensar novos planos de ação, com maior intercooperação entre as filiadas, gerando menor custo operacional. A gente tem uma grande barganha de preços aqui dentro da central, isso a gente consegue mostrar esse resultado, a central vem crescendo ano após ano, com resultado, com a economia gerada. Estamos buscando também novos negócios, que isso vai fazer com que agregue mais cooperativas. Por exemplo, a gente está buscando alguma coisa, né, de importação, tanto na área agropecuária quanto na linha de supermercado, né, de vinhos, frutas, importação da China, a gente foi buscar também. Então, buscando alguma coisa sobre postos de combustíveis, de unificar essa compra de combustível, onde todas as cooperativas têm postos, então, criada daqui a pouco uma bandeira única. Então, tudo isso vai fazer com que as cooperativas venham mais forte e acreditem mais aqui na Central de Compras. Na área de comunicação, o desafio é buscar parcerias que possam alavancar ainda mais o desenvolvimento de conteúdos, aproximando as filiadas das necessidades do grupo, com a implantação de novas plataformas digitais, sempre mantendo a aproximação com os associados, especialmente os jovens sucessores do campo. Pretendemos expandir essa área, navegar entre redes sociais, atingir um público mais jovem, conversar
com outros públicos que são do nosso interesse e usar todas as plataformas disponíveis. Então a gente pretende ampliar nesses próximos anos, trabalhar nisso, segmentar, enfim, para chegar a agregar valor para os nossos parceiros, para os nossos apoiadores, para que tudo que a gente produza gere um valor para eles também. À diretoria executiva e seus gestores caberá a fiscalização do planejamento, o acompanhamento dos resultados e as alterações que se fizerem necessárias durante essa caminhada. E assim serão nesses próximos 5 anos. O nosso consultor ouviu as cooperativas, todas as nossas filiadas, inclusive a Central Aurora, para avaliar o que a FECOAGRO vem fazendo e também apresentar as sugestões do que precisaria mudar. Então é uma ação bem direcionada, onde as nossas atividades elas continuam, mas com a visão atual, e não de 15 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro planejamento estratégico. Isso aí acho que acompanha o mercado, acompanha as necessidades do mercado e também os resultados que as cooperativas precisam. Esse plano de ação contém o que deve ser feito, o prazo, quem é o responsável. E isso tudo ficou sob responsabilidade da nossa área, que é a administrativa. Nós faremos esse acompanhamento para nos certificarmos que estão ocorrendo de acordo e, ao mesmo tempo, nós iremos passar isso aos conselhos de administração e fiscal para mantê-los informados e que eles avaliem esses resultados, né? O planejamento estratégico que nos trouxe até aqui foi refeito, como vocês viram, porque daqui para frente esse será o foco. Entender as nossas forças, olhando para as oportunidades, sem se esquecer das ameaças do mundo real, porque assim chegaremos mais longe, muito mais comprometidos. E com o sucesso do planejamento estratégico da FECOAGRO, nós vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua audiência, desejando saúde para você e sua família, cuidem-se e até o nosso próximo encontro.